A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Vamos colocando em pé e lendo o texto de 1 Pedro 2, 13 a 17. Ricardo tem um microfone ali, ele puxa. A congregação vai ler o que está em vermelho. E eu vou ler o que está em verde dessa vez. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E todos, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Dá o microfone, pastor Newton, para ele orar nesse instante. Pastor Newton. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra, que nos exorta e nos instrui em como devemos proceder no nosso dia a dia. Que o Senhor possa estar usando grandemente o pastor Jorge nessa noite, para trazer a tua palavra e ela venha realmente de encontro aos nossos corações e produza as mudanças necessárias que necessitamos nas nossas vidas. Abra as nossas mentes para compreender aquilo que o Senhor nos deseja ensinar nessa noite. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Podem se assentar. Hoje o nosso assunto é nossas responsabilidades cívicas. Nós temos responsabilidades cívicas e acabamos de estudar também como que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. E o texto anterior diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mas agora, do assunto celestial, que é sermos forasteiros aqui, nossa pátria está nos céus, agora volta para um assunto bem terreno. Reconhecer as nossas responsabilidades cívicas é mais importante do que exigir os nossos direitos. Nós podemos, e muitas vezes fazemos, como muitos fazem, ficar exigindo os nossos direitos. Mas, acima de tudo, nós temos que saber que temos responsabilidades. E essas responsabilidades são muito grandes. Nós devemos estar seguindo como bons cidadãos. Eu fui lá tirar meu passaporte para irmos para os Estados Unidos. Na verdade, era só renovação de passaporte. A gente fica preocupado à toa, porque chegando lá foi tudo tão fácil, foi rápido, deu para fazer tudo. Mas eu vejo que privilégio que é ter duas cidadanias. Eu posso transitar normalmente aqui no Brasil sem nenhum problema por ser cidadão brasileiro. Eu tenho meu RG, eu tenho meu passaporte brasileiro também. Eu tenho a prova de cidadania brasileira. Mas, ao mesmo tempo, na hora que eu fui para fazer e tinha terminado tudo, ele olhou no meu envelope e falou: esse envelope é muito pequeno.
Você precisava ter trazido um envelope grande. E o bom é que eu estava conversando em inglês com a pessoa atendendo, e ele não foi daqueles que disse, não vou aceitar, você vai ter que ir atrás disso e voltar aqui. Ele fez o seguinte, humildemente fez, deixa eu ver se eu consigo arrancar o selo. E ele foi lá e, com muito cuidado, arrancou o selo. Falou, eu não vou fazer você voltar aqui não. Colocou em um envelope deles mesmos, já com o timbrado do consulado. Gostoso, né? Tratamento preferencial. E a gente sabe que aqui na Terra temos muitos direitos, mas muitas vezes nós ficamos só exigindo e querendo os nossos direitos. Não adianta ficar exigindo e querendo os nossos direitos. Eu sei que quando andei lá em São Paulo também e pegamos o metrô, eu achei que eu ia ter que pagar. Mas aí descobri que era só mostrar a minha carteira. Ai, que alegria, né? Tchá! Eu já tenho 66 anos, não 60, nem 65. Pá, mostrei a carteirinha. Até a Nice já tem 60. Nós dois não pagamos no metrô. Daí, para minha surpresa, pegamos um ônibus que ia para o aeroporto, e na hora que entramos no ônibus, eu perguntei, e daí, idosos pagam nesse ônibus? E era um ônibus bem mais caro, acho que é 39. Falou, não, mostra a sua carteirinha. Opa, está aqui. Como cidadão brasileiro, né, podendo usufruir dos direitos. Sabe que no Brasil, nos anos passados, não tinha toda essa valorização dos idosos. Eu acho que até é mais valorizado aqui que nos Estados Unidos. Eu nunca vi estacionamento para idosos nos Estados Unidos. Só para pessoa deficiente. Esse sim. Mas graças a Deus, eu tenho uma deficiente também, né? A Nice. Graças a Deus. Graças a Deus. Para essas coisas, viu, irmãos? Me entende? A gente pode estacionar no lugar para deficiente, pode ter tantos os privilégios, mas existem muitos privilégios dentro dessa cidadania nossa aqui na Terra. Mas nós estamos pensando nos privilégios, mas temos também responsabilidades. E é justamente sobre as responsabilidades que esse texto trata aqui, as nossas responsabilidades cívicas. E nós temos que reconhecer que essas responsabilidades precisam ser cumpridas. Deus quer que nós sejamos bons cidadãos. Nós olhamos o Brasil, a situação política atual, as dificuldades nesse governo. Nós estamos orando tanto para esse governo dar certo. E nós sabemos que as dificuldades são imensas. A lama da corrupção é tão grande e cada hora parece que descobrem mais coisas. O retrato é o retrato que tem lá em Isaías. Ai dessa nação pecaminosa, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. A cabeça, o coração, o Brasil está ainda muito enfermo. Começa a ter alguma esperança da nossa parte. Mas sabemos que ainda essa enfermidade, por causa da corrupção, está latente no nosso coração. Eu digo nosso coração brasileiro. E realmente temos que orar pelo nosso país. Nós temos grandes privilégios aqui. Temos liberdade que acho que nenhuma nação tem. Quando eu fico vendo também a liberdade que temos nas escolas, nós temos que aproveitar, não sabemos até quando vamos ter tanta liberdade. Nós fomos juntos com o Natan e também era um grupo de idosos lá na Palavra da Vida. Tem um grupo grande. O mês de outubro é toda semana é para idosos. E eles treinam um hino, dois números especiais que cantam, e depois é apresentado o Evangelho. É um tempo muito, muito gostoso, mas sabe, no começo a diretora não queria deixar. Falou, não. E foi interessante que Deus abre as portas de tal forma que a irmã do Gilson, não é? Chegou lá e no momento que chegou, eu conhecia a diretora. Aí
escancarou mais ainda as portas e tiveram a oportunidade de apresentar o coral, apresentar o evangelho. E direitos que poucos têm. Nós vamos ter nessa semana um day camp. Olha, não é todo o país que tem essa liberdade de trazer gente da escola e poder livremente falar de Cristo. Nós temos esse privilégio. É um privilégio que nós temos que aproveitar. Mas junto com privilégios, tem responsabilidades. Grandes responsabilidades como cidadãos. E nós temos que ser bons cidadãos. Vamos olhar no nosso texto então e observar nossas responsabilidades cívicas. É o título da mensagem. Nossas responsabilidades cívicas. Começando com o versículo 13. Versículo 13 diretamente diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano. Eu vou parar só ali. Pode voltar agora para o primeiro ponto. Primeira responsabilidade: sujeitar a toda autoridade. Se você está com o seu boletim, eu espero que não é só de enfeite. Muitos não sabem nem onde guardam. Talvez você podia pegar uma caixinha, guardar, pois talvez você pode distribuir para outras pessoas também, se você quiser. Mas para o seu uso, é colocado aqui o esboço e você preenche na medida que nós vamos falando as lacunas que estão em amarelo ali. Não podia ser mais fácil, né? Estão sublinhadas para vocês poderem seguir. Mas sujeitar a toda a autoridade. É interessante que aqui, essas palavras, quando você pensa em Pedro, que disse em Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas quando ele disse isso, era quando tudo ia contrário a Deus. E sabemos que muitas vezes, quando as pessoas dizem assim, você não pode pregar o Evangelho, você tem que continuar pregando o Evangelho. Essa parte é difícil. Nós não podemos, Pedro disse, deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E Pedro, Tiago, aqueles primeiros apóstolos, morreram de forma assim. Pedro disse que foi crucificado de ponta cabeça. Outros foram decapitados, mas morreram por causa da sua fé. E quando nós pensamos nas perseguições que havia naquele tempo de Nero, era uma perseguição terrível, cruel, aqueles que diziam ser cristãos na época. Mas mesmo assim, Pedro diz, sujeitai-vos a toda a autoridade humana. Veja que nós temos também autoridades nossas que não estão nos impedindo de pregar. Pode ser que vai chegar um momento que vão nos impedir de pregar, mas nós temos autoridades que nós temos que ser submissos. Nós temos o governo, o nosso presidente, nós temos aqueles que são, e às vezes nós falamos, puxa, ser submisso às leis desse povo corrupto, né? Está na nossa língua isso tantas vezes, mas é responsabilidade nossa ser sujeito a todas as autoridades federais, estaduais e municipais. Nós temos que ser bons cidadãos. E bons cidadãos vão ser sujeitos a toda a autoridade humana. E veja que o verso diz, por causa do Senhor. Nossa submissão é por causa do Senhor. Então, sujeitar a toda a autoridade por causa do Senhor. Romanos 13, 1 e 2 fala exatamente isto também. Deixa eu ler para os irmãos. Talvez muitos já conhecem. Diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Olha, as autoridades que existem foram instituídas por Deus, por isso que nós temos que ser submissas às autoridades, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que rejeitam trarão sobre si mesmo condenação. Vocês querem condenação?
Não, nós não queremos. Portanto, nós temos que ser submissos, nos sujeitar a toda a autoridade humana, por causa do Senhor. E essa cláusula do verso é muito importante. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Nós fazemos isso por causa do Senhor. E às vezes vão ser autoridades difíceis de fazermos isso. Mas é responsabilidade nossa de sermos submissos. Aí diz o seguinte: quer seja o rei como soberano. Nós não temos monarquia. Nós não temos um rei. Mas hoje nós temos um presidente. E o presidente está no lugar do rei. Hoje mesmo eu estava passando pelo Face e vi a fotografia do Bolsonaro e pedindo oração por ele. Vocês têm lembrado de orar pelo Bolsonaro? Temos que orar por ele sempre, cada dia. Orar por todos os que estão em autoridade, começando do presidente até o vereador de nossa cidade. Nós devemos, como obrigação cívica, orarmos por aqueles que estão em autoridade e sermos submissos a eles, por causa do Senhor. Lembra que Jesus deu um exemplo disso? Quando ele falou quando foi questionado sobre pagando impostos, foi lá, pescou, falou: se eu pudesse pescar também e conseguir todo o dinheiro para pagar, eu pagaria. Mas Jesus fez isso justamente para mostrar, porque no momento que ele pescou, ele pegou: paga por mim e por você. Pagar o imposto é responsabilidade nossa. Nós temos diante do governo de sermos submissos à lei. Sujeitai-vos a toda instituição humana. Vamos falar a frase? Por causa do Senhor. De novo. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Pelo Senhor. Seja o rei como soberano. Daí o versículo 14 vai continuar: quer as autoridades, como que enviadas por ele. Veja, as autoridades são como que enviadas por ele. Tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Aqui nós vemos a importância de sermos obedientes, honrarmos. Fico imaginando como era difícil para aqueles primeiros apóstolos honrar pessoas como Nero, de todos ali, Diocleciano, e todos aqueles que perseguiram os cristãos. Mas eles honraram. Eles honraram e Deus os abençoou com isso. Deu-lhes oportunidades para falar também, de testemunhar diante de reis. É gostoso quando o pastor Eduardo falou sobre ele dando testemunho diante das autoridades. Foi legal para nós, né? Pensamos, temos alguém nosso ali, que está ali no governo, que pode estar influenciando, pedindo oração, Deus atendendo. Como é importante estarmos orando por nossas autoridades e sendo submissas a eles. Nós tivemos no ano passado o privilégio de darmos o nosso voto, né? Foi um tempo difícil. O Brasil ficou tão dividido, né? Tão dividido. Mas é responsabilidade. Tem gente que diz: não, eu não voto, não, eu vou lá e anulo o meu voto. Se você vai lá e anula o seu voto, você não está cumprindo com sua responsabilidade cívica. Nós temos que ser bons cidadãos. Não adianta só dizer: não, a minha cidadania, minha pátria está no céu, de onde também estou aguardando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas você ainda está aqui na terra. E enquanto aqui na terra nós temos que ser obedientes às autoridades que estão sobre nós. Sabemos que essa obediência, por isso que eu coloquei na capa do boletim a figura de é preciso obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. E obedecer tem que ser algo que acontece desde pequeno nos nossos lares. Nós vemos tantas pessoas rebeldes, desobedientes, porque não aprenderam a obediência em casa. Tem que começar em casa a obediência. Daí vir a igreja, depois a escola, depois as autoridades, as demais autoridades. Quer as autoridades como enviadas por ele.
instituídas por ele. Porque as autoridades são dadas duas funções para as autoridades. Veja que aqui diz, primeiro para a punição e também para a exaltação. O versículo 14 diz isso. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo. É verdade que muitas vezes nós nos rebelamos porque nós vemos tanta impunidade. Tantos que fazem coisas erradas, roubam, matam e parece que não são castigados. Mas a instituição, o governo, tem a responsabilidade do castigo dos malfeitores. Mas não tem apenas a responsabilidade do castigo dos malfeitores, mas também tem a responsabilidade de louvar os que praticam o bem. As duas coisas são mencionadas aqui, tanto para o castigo dos malfeitores como para o louvor daqueles que praticam o bem. Nós temos responsabilidades cívicas que precisam ser obedecidas. Às vezes pessoas me perguntam, é certo a gente participar de greve? Eu acho que não. É certo eu participar de revolta? Também não. Então o crente tem que ser só passivo, deixar as coisas acontecerem? Você não vai ser passivo, não. Bota seu joelho no chão, ora pelas autoridades. Envolva-se como você pode. Eu fico vendo a maneira como que alguns exageram na luta contra o aborto nos Estados Unidos. Tem alguns que estão até se armando para lutar contra o aborto. E sabemos que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não vamos vencer por força humana. Eles são muito mais fortes. E nós temos que envolver, sim. Nós temos que protestar, porque afinal de contas nós somos protestantes dos erros, das coisas erradas que são feitas. Mas nós não podemos nos rebelar. Nós não podemos participar de greves, de revoltas. Não significa que nós não vamos numa coisa pacífica. Alguns participaram desse movimento que nós tivemos aí esse ano que passou. Mas não é uma greve, não é uma revolta popular. Tem que ser um movimento pacífico. E veja então que nós temos responsabilidades cívicas. Mas, em segundo lugar, não podemos abusar da liberdade. Deus tem nos dado uma liberdade muito grande. Versos 15 e 16 dizem assim: porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Agora notem, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Hoje está tão atento ali que está pondo os versos para mim, né? Mas não deixe de olhar na sua Bíblia, não. Eu tinha parado de colocar os versos antes para vocês conferirem, berearem, né? Ser como os crentes de Bereia, verificarem o que está ali escrito. Não abusar da liberdade. O abuso da liberdade não é liberdade, é libertinagem. Nós não podemos abusar da liberdade. Nós temos que praticar o bem. Versículo 15, repetindo aqui, diz: porque assim é a vontade de Deus. Tantas vezes a pessoa pergunta, qual é a vontade de Deus? Temos vários textos que dizem, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Você não precisa procurar saber se é a vontade de Deus você ter uma vida pura. Porque a palavra de Deus diz claramente, esta é a vontade de Deus. Mas também nós temos que saber que o cristão foi criado para boas obras, para praticar o bem. Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós temos que praticar o bem. E sabe, quando nós praticamos o bem, nós vamos calar a oposição. Tem um exemplo da carta de Plínio, o imperador Trajano. Ele disse o seguinte: descobri neles, falando dos cristãos, que não havia imoralidade, canibalismo, nem traição, nem perseguição. Mas o fato é que os crentes não eram acusados disso, mas eles eram perseguidos.
Então não pense você que você é livre de perseguição. Mais uma vez me refiro àquela mensagem que o pastor Eduardo pregou aqui. Se você não está passando por nenhuma oposição, perseguição, talvez é porque você não está pregando a palavra de Deus. Você não está vivendo mesmo a palavra de Deus, pois todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tantos viram como que os cristãos agiram diante das arenas, levados diante dos leões, sendo comidos. Quantos viram os cristãos morrendo, cantando, diante de perseguições. E sabemos que mesmo hoje, nesse momento, tem muitos cristãos que estão morrendo por causa da sua fé. Então nós observamos que aqui no mundo vamos passar por perseguições. Mas nós temos que ser perseguidos não por coisa errada que fazemos. Nós temos que ser perseguidos por causa da nossa fé, por coisas certas que nós fazemos. E por isso que o versículo 15 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer. Não vão poder falar nada contra nós. Eles vão ficar quietos, pois vão ver que nosso comportamento é exemplar. Nós não podemos abusar da nossa liberdade. Mas nós temos que, através da prática do bem, e 15b eu já mencionei, mas diz, calar a oposição. Fazer com que a oposição não tenha nada para nos atacar, nada para nos criticar de maneira justa. Eles vão nos criticar, eles vão nos atacar, mas não por causa do nosso bom comportamento. Nós temos que calar a oposição através da nossa vida. Mas nós sabemos que nós temos liberdade. Que bom, né? Eu sou livre. Eu sou livre para servir. Eu sou livre para viver para os outros. E por isso que no versículo 16 diz, como livres que sois. Quantos aqui são livres? Espero que todo mundo. Vocês tem alguém preso aqui? Todos nós somos livres, né? Como livres que sois. Nós temos liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como livres que sois, não useis da vossa liberdade por pretexto da malícia. Aí vem a parte de libertinagem. Tem muita gente que acha que esse negócio de dizer que tem segurança de salvação é perigoso. Nós cantamos, que segurança tem meu Senhor. Eles acham que tem que colocar um medo que vai perder a salvação, porque senão vai desandar. O fato é que tem pessoas que até dizem assim, olha, eu vou pecar, eu vou cometer isso, vou fazer aquilo de errado, mas depois eu confesso. Eu questiono, será que essa pessoa realmente é salva? Um verdadeiro salvo não vai viver deliberadamente em pecado. Não vai ficar planejando pecar. Então nós sabemos que temos liberdade, mas a nossa liberdade termina diante daquilo que Deus determina. Também ela termina quando começa a liberdade dos outros. Acho que eu já contei aqui, mas é aquela ilustração da pessoa, sou livre. Saiu falando, pá, bateu bem no armário, uma pessoa grande, forte. Ele falou, você é livre, mas também eu sou livre. Posso acertar você de volta. Nossa liberdade termina com a liberdade dos outros. Então nós sabemos que como livres que sois, não useis da vossa liberdade como pretexto para fazer coisas erradas. Nós somos livres, mas livres para o quê? Notem o que diz no final do versículo. Não useis da vossa liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos do Senhor. Nós somos livres para servir. Nós somos livres, e a palavra servos aqui é escravos, para sermos doulos, escravos. É assim que nós temos que viver como cristãos. Quebrantados, como nós cantamos aqui há pouco. Quebrantados diante do Senhor.
livres para servir ao Senhor. Nós somos libertados dos nossos pecados para vivermos para o Senhor. Somos livres para servir. Temos a verdadeira liberdade. E nós lembramos que mesmo voltando, eu fico pensando, será que Bolsonaro entendia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. De fato, ele usava isso como tema sempre. E é um verso da palavra de Deus em João 8,32. Talvez ele precisava entender melhor João 8,36. Nós temos que orar por ele para que ele entenda melhor João 8,36, que diz: se pois o Filho, que é Jesus Cristo, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não é só conhecereis a verdade, você tem que saber que essa verdade é Jesus. Ele é a verdade. E é necessário conhecer a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Se pois o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mas nós temos uma terceira responsabilidade nossa aqui: honrar toda a autoridade. Também coloquei no boletim o versículo que... Vamos falar juntos? É tão facinho. Nem coloca ali, já colocou, né? Pode dar uma olhadinha bem rápido. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai a rei. Vamos ver se dá para falar? Tratai, te espero um pouquinho. Vai, uma vez olhando lá. Pode ser uma vez olhando, vai. Nós vamos colar na primeira vez. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Agora tira de lá. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Só a primeira que está diferente ali. Era só seguir ali também. Tratai a todos com honra. Quando ele finaliza essas nossas responsabilidades cívicas, a nossa responsabilidade cívica também é no tratamento que temos um com o outro. Tratai a todos com honra. Nós assistimos uma cena assim, tão feia no ônibus. Uma mulher deficiente. Mas ela chegou de bengala assim, mas xingando, falando mal, porque ela tinha comprado o lugar e o número que ela tinha comprado estava sentado outra pessoa. E ela começou a discutir. Olha, eu e a Anice ficamos com a vontade de falar, mas ficamos quietinhos, né? Talvez a gente poderia depois. Mas falando mal de todo mundo. E eu sei que muitas vezes as pessoas, por causa de problemas, começam a falar mal de tudo e de todos. Olha, você já viu como que é fácil falar mal do governo? Pode ter mudança no governo, daqui a pouco começa a pegar, começa um a falar mal, o outro começa a falar mal. Eu já tenho notado isso, como que está aumentando já, falando mal do governo. Ao invés de falarmos mal, nós temos que orar. Então, nós temos que honrar a todos, todas as pessoas, independentemente da sua cor. E sabemos que hoje está dando tanta ênfase nisso, em não fazer discriminação, mas honre a todos, respeite a todos. Mas daí, em segundo lugar, diz amar os irmãos. Você vai falar, isso é fácil, né? Não é tão fácil muitas vezes. Viver com os irmãos lá no céu, ó que glória. Mas aqui na terra é outra história. É muito difícil. Muitas vezes ao termos o relacionamento sai faísca. E nós temos que aprender a consertar esses relacionamentos, amar os irmãos. Essa é a lei de Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sei que tem alguns querendo aumentar um terceiro mandamento, que seria ame a si mesmo. Tem muita gente dando ênfase, ame a si, você tem que dar valor. Eu tenho algumas músicas que até questiono. Eu preciso valorizar o que eu sou. Senão não somos nada. Somos miseráveis pecadores. Eu por mim mesmo não sou nada, você também não é nada. Nós temos que entender que nós não somos nada diante do Senhor.
E cada um só é salvo por causa da graça, da misericórdia do Senhor. E temos que amar os irmãos independentemente de, eu gosto ou não gosto. Tem uns que você diz, eu não suporto aquela pessoa. Acho que é justamente essa que você precisa orar bastante. Suportando-vos uns aos outros em amor. E veja então a importância de amar os irmãos. Mas também, em terceiro lugar, depois de honrar a todos, amar os irmãos, temer a Deus. Como é importante esse temor ao Senhor. É a ênfase principal dos nossos estudos em Provérbios. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer a Deus, ter reverência para com Deus. Não é só aquele cara lá em cima. Eu acho tão feio pessoas falarem de Deus dessa forma. Mesmo o meu amigão, ele é teu amigo. Fala isso na sua intimidade. Mas o cara, não sei o quê, e colocar Deus de forma baixa. Nós temos que ter um retrato grandioso de Deus. Deus soberano, Deus santo, Deus perfeito. Recordar todos os atributos maravilhosos de Deus e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Provérbios 24, 21 diz, teme ao Senhor e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Vai muito bem com isso que nós estamos falando. Teme ao Senhor e ao rei, aquele que está em autoridade. E não se associe com pessoas que são revoltosas. Você já notou que pessoa que começa a associar com revoltoso, com rebelde, o que acontece com ela? Ela fica igual. Anda com rebelde, você se torna rebelde. Nossa responsabilidade é honrar também ao rei. Honrar a todos, amar os irmãos, temer a Deus e honrar ao rei, aquele que está em autoridade. Nós temos que estar orando por aqueles que estão em autoridade. E finalizando, reconhecer as nossas responsabilidades cívicas é mais importante que exigir os nossos direitos. Nós temos que estar orando por aqueles que estão em autoridade. Eu ia até colocar a figura do Bolsonaro que eu vi no Face hoje, com a mãozinha fechada assim. Acho que todos nós devíamos estar fazendo isso. Orando por ele e por todos que estão em autoridade. Veja que é nossa responsabilidade como bons cidadãos aqui na terra. Estarmos orando por aqueles que Deus tem colocado em posições de autoridade. Vamos orar nesse momento. Bondoso Deus e Pai, eu sei que esse texto é um texto prático em relação a nossas responsabilidades. E, Senhor, nós não queremos só ficar falando e não agindo. Ajuda-nos a realmente sermos bons cidadãos. Cidadãos que representam ao Senhor aqui na terra. Sabendo que nós, ao sermos embaixadores aqui na terra, nós somos representantes do Senhor. Que nós possamos cumprir com as nossas responsabilidades cívicas. Durante essa semana, Pai, eu peço que possamos estar lembrando de orar por aqueles que estão em posição. Orar, talvez na hora que nós estamos assistindo o noticiário, que está falando muitas vezes mal do nosso governo, ou qualquer que sejam os acontecimentos ou no Estado, ou em relação à nossa cidade, que nós possamos estar orando por todos os que estão em autoridade, para que possamos viver uma vida tranquila e mansa diante do Senhor, pois isso é bom e agradável ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.